Existe um momento que pode doer mais do que uma discussão, uma rejeição explícita, ou até mesmo uma despedida. É quando alguém simplesmente para de procurar você. As mensagens diminuem, as conversas desaparecem. Aquela pessoa que antes encontrava motivos para falar com você agora parece não encontrar nenhum. E então você se pergunta: será que perdeu o interesse? Será que está com outra pessoa? Será que está esperando que eu procure primeiro? Será que fiz alguma coisa errada? Se você se identificou, este vídeo é para você. Antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para todas as notificações. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo sobre estoicismo, inteligência emocional, relacionamentos, autocontrole e desenvolvimento pessoal. E fica até o final, porque vamos falar sobre um erro que muitas pessoas cometem quando alguém para de procurá-las. Se existe alguém ocupando seus pensamentos neste momento, não perca os ensinamentos a seguir. Não para alimentar sua esperança, mas para devolver a você algo muito mais importante: o controle sobre a TC. Quando alguém para de procurar você, o primeiro impulso geralmente é buscar uma explicação. A mente odeia espaços vazios. Quando não possui informação, ela cria histórias. Talvez esteja ocupado. Talvez esteja testando você. Talvez tenha orgulho. Talvez esteja esperando uma mensagem. Talvez esteja com saudade, mas não queira demonstrar. Perceba o problema. Você começa com um fato e termina vivendo dentro de uma fantasia. O fato é apenas este: a pessoa parou de procurar. Todo o restante são hipóteses. E uma das maiores lições do estoicismo é aprender a distinguir aquilo que realmente aconteceu daquilo que sua mente está imaginando, porque sofrimento desnecessário começa muitas vezes quando transformamos uma possibilidade em certeza. Epicteto ensinava que não são simplesmente os acontecimentos que perturbam nossa mente, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Se alguém não manda mensagem, isso é um acontecimento. Quando você conclui que não é importante, isso é uma interpretação. Quando imagina que encontrou alguém melhor, isso é uma interpretação. Quando decide que precisa fazer alguma coisa imediatamente para recuperar aquela pessoa, isso também é uma interpretação. E aqui começa a sua liberdade. Você não precisa descobrir hoje o que está acontecendo na cabeça de outra pessoa. Você precisa perceber o que está acontecendo dentro da sua própria cabeça. Essa mudança parece pequena, mas é gigantesca, porque enquanto você tenta decifrar o outro, entrega sua atenção ao outro, quando começa a observar a si mesmo, recupera seu centro. Talvez a pessoa realmente tenha perdido o interesse. Talvez esteja vivendo outra fase. Talvez tenha conhecido outra pessoa. Talvez esteja enfrentando problemas que você desconhece. Talvez esteja esperando que você tome iniciativa. Talvez simplesmente tenha decidido seguir em frente. Você não controla nenhuma dessas possibilidades. E é exatamente aí que o estoicismo se torna necessário. Porque uma vida emocionalmente madura começa quando você aceita que não pode obrigar alguém a procurar você, sentir sua falta, escolher você ou permanecer interessado em você. Você pode ser incrível, sincero, leal e ainda assim não ser escolhido por determinada pessoa. Isso dói, mas não diminui seu valor. Nem toda porta fechada é uma sentença sobre quem você é. Agora vem a parte difícil. Não corra atrás apenas para aliviar a ansiedade. Essa distinção é fundamental. Existe uma diferença entre procurar alguém porque você deseja conversar honestamente e procurar alguém porque não suporta o silêncio. A primeira atitude pode ser madura. A segunda pode ser uma tentativa de anestesia. Você manda uma mensagem, recebe uma resposta e sente alívio. Depois a pessoa demora novamente e a ansiedade retorna. Então você manda outra e outra. Aos poucos, seu estado emocional começa a depender de pequenas doses de atenção. Você não está mais se relacionando.
Está tentando regular sua ansiedade através da resposta de alguém. O estoicismo convida você a interromper esse ciclo. Antes de agir, pergunte: estou fazendo isso porque é correto ou porque quero parar de sentir desconforto? Essa pergunta pode impedir decisões das quais você se arrependeria depois. Porque quando estamos emocionalmente ativados, confundimos urgência com importância. Parece urgente mandar mensagem. Parece urgente saber onde a pessoa está. Parece urgente descobrir se existe outra pessoa. Parece urgente explicar novamente aquilo que já foi explicado. Mas a maioria das situações emocionais não exige uma resposta imediata. Você pode esperar, respirar, dormir, caminhar, pensar e depois decidir. A distância entre sentir e agir é um dos espaços mais importantes da maturidade emocional. É ali que você deixa de ser governado pelo impulso. Você não precisa eliminar a saudade para manter sua dignidade. Precisa apenas parar de transformar a saudade em comando. Marco Aurélio lembrava constantemente que outras pessoas fariam aquilo que consideravam correto, segundo seus próprios pensamentos, desejos e limitações. Isso significa que você pode oferecer carinho e ainda assim ser rejeitado. Pode agir com honestidade e ainda ser mal interpretado. Pode fazer tudo o que estava ao seu alcance e mesmo assim alguém escolher partir. O estoicismo não promete que pessoas boas sempre recebem o resultado que desejam. Ele ensina algo mais difícil. Seu caráter não pode depender do resultado. Você não controla a decisão do outro, mas controla a dignidade com que responde a essa decisão. E talvez seja justamente nesse momento que você descubra quanto da sua força realmente pertence a você. Existe uma armadilha especialmente perigosa. Começar a interpretar o silêncio como um desafio. Você pensa: vou desaparecer para que ela sinta minha falta. Vou postar alguma coisa para provocar. Vou mostrar que estou ótimo. Vou ficar online e não responder. Vou fazer a pessoa sentir aquilo que eu senti. Isso pode parecer estratégia, mas muitas vezes continua sendo dependência. Por quê? Porque você ainda está fazendo tudo em função da reação dela. Você não deixou de pensar nela, apenas mudou a forma de tentar influenciá-la. O estoicismo propõe uma liberdade maior. Não faça silêncio para provocar saudade. Faça silêncio porque você não precisa mais transformar sua vida em uma tentativa de controlar a percepção de outra pessoa. Não transforme suas redes sociais em um campo de batalha emocional. Não publique frases indiretas esperando que alguém específico leia. Não escolha uma fotografia pensando em provocar ciúmes. Não desapareça apenas para observar se a pessoa vai voltar. Se você precisa de distância, afaste-se de verdade. Se precisa de cura, cure-se de verdade. Se precisa reconstruir sua vida, reconstrua menos a de verdade. Faça isso mesmo que ninguém veja. Por quê? Quando sua mudança depende de ser percebida por alguém, você ainda está vivendo para essa pessoa. A verdadeira transformação acontece quando você começa a fazer coisas que seriam importantes, mesmo se ela jamais descobrisse. Talvez você esteja pensando: mas e se essa pessoa voltar? A resposta estoica é simples. Então você lidará com isso quando acontecer. Não precisa viver hoje uma conversa que talvez nunca exista. Não precisa imaginar o que dirá, como responderá ou se aceitará novamente. O futuro ainda não aconteceu. Você está sofrendo antecipadamente por uma possibilidade. Volte ao presente. Se a pessoa voltar, você poderá observar o comportamento. Ouvir o que ela tem a dizer e decidir com calma. Até lá, sua tarefa é viver. Não ficar parado diante de uma porta esperando que alguém decida se quer entrar novamente. E se ela nunca voltar? Essa é talvez a pergunta que mais assusta. Porque no fundo, muitas pessoas não têm medo apenas de perder alguém. Têm medo de descobrir que precisam continuar vivendo sem aquela pessoa. Mas você precisa entender algo.
Sua capacidade de continuar não depende de a outra pessoa voltar. Você já existia antes dela. Tinha pensamentos, sonhos, objetivos, amigos, responsabilidades e uma história. Talvez essa pessoa tenha ocupado um espaço enorme, mas não foi ela quem criou o seu valor. A ausência pode deixar um espaço vazio, mas espaço vazio também pode ser reconstruído. E talvez aquilo que hoje parece uma perda definitiva seja, no futuro, lembrado como um momento em que você voltou para si mesmo. Não tente apagar sentimentos à força. Se sente falta, reconheça. Se está triste, admita. Se está decepcionado, permita-se perceber isso. Força emocional não significa fingir indiferença. Existe uma diferença entre sentir uma emoção e alimentar uma emoção. Você pode sentir saudade sem passar horas revisitando conversas. Pode sentir tristeza sem procurar fotos antigas durante a madrugada. Pode lembrar de alguém sem investigar suas redes sociais. Pode reconhecer que gostaria que fosse diferente sem transformar esse desejo em perseguição. O sentimento pode estar presente sem receber o comando da sua vida. Essa é uma das formas mais sofisticadas de autocontrole. Sêneca refletiu profundamente sobre como desperdiçamos a vida tentando controlar coisas que não merecem nossa energia. Pense em quantas horas podem desaparecer tentando descobrir por que alguém não mandou uma mensagem. Quantas vezes você abre o celular, verifica a última visualização, fecha, abre novamente e procura algum sinal? Quantas conversas imaginárias você mantém na cabeça? Quantas vezes pergunta aos amigos o que eles acham que aquela pessoa está pensando? No final, nada mudou. Você apenas entregou horas da sua vida a uma pergunta que talvez nunca tenha resposta. O tempo que você oferece à ansiedade é tempo que não poderá recuperar. Por isso, quando perceber que está preso nesse ciclo, volte para uma pergunta estoica. O que depende de mim agora não depende de você receber uma mensagem. Depende de você guardar o celular. Não depende de alguém sentir sua falta. Depende de você cuidar da sua vida. Não depende de alguém reconhecer seu valor. Depende de você agir de acordo com seus valores. Não depende de alguém escolher ficar. Depende de você escolher não abandonar a si mesmo. Essa mudança de foco é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Você deixa de perguntar como faço para essa pessoa voltar e começa a perguntar como faço para continuar sendo uma pessoa da qual eu mesmo me orgulho. Talvez você descubra que estava tentando recuperar não exatamente a pessoa, mas a sensação que ela proporcionava. A sensação de ser desejado, de ser importante, de ter alguém esperando sua mensagem, de ter alguém pensando em você. Isso é humano. Todos gostamos de sentir que somos importantes para alguém. Mas existe um perigo quando essa sensação se transforma na principal fonte de autoestima. Porque quando a atenção desaparece, parece que você desapareceu junto. E não é verdade. A ausência de atenção não é ausência de valor. O silêncio de alguém não determina seu significado. Uma pessoa pode deixar de enxergar você e você continuar sendo uma pessoa valiosa. É por isso que o amor próprio não pode ser apenas uma frase bonita. Ele precisa aparecer em decisões. Amor próprio é não implorar por reciprocidade. É não aceitar migalhas apenas porque está com saudade. É não permitir que alguém apareça somente quando precisa e desapareça quando você precisa. É não transformar uma relação em uma prova constante de que você é digno. E também é reconhecer quando você errou. Amor próprio não significa acreditar que você está sempre certo. Significa conseguir olhar para seus erros sem destruir sua identidade. Se você fez algo errado, corrija. Se precisa pedir desculpas, peça. Mas não transforme culpa em humilhação permanente. Existe também uma diferença entre insistência e perseverança. Perseverança é continuar diante de obstáculos, quando existe algo real para construir. Insistência é continuar tentando quando a outra pessoa
já demonstrou que não quer participar. A primeira pode ser coragem. A segunda pode ser incapacidade de aceitar a realidade. Às vezes, a atitude mais corajosa não é tentar mais uma vez. É parar. Não porque você deixou de se importar, mas porque entendeu que relacionamento precisa de reciprocidade. Uma ponte não pode ser construída por uma única pessoa. Se somente você envia mensagens, propõe encontros, tenta conversar e procura soluções. Talvez o problema não seja a sua falta de esforço. Talvez seja a falta de vontade do outro lado. Você não precisa transformar o afastamento de alguém em uma competição. Não precisa pensar: quem vai procurar primeiro? Quem vai sentir mais falta? Quem vai demonstrar fraqueza? Quem vai vencer? Esse pensamento transforma relacionamento em disputa de poder. E, quando você entra nessa lógica, perde a oportunidade de enxergar a realidade com clareza. Talvez ninguém esteja vencendo. Talvez duas pessoas simplesmente estejam seguindo caminhos diferentes. A maturidade está em não precisar transformar toda a perda em batalha. Algumas histórias terminam sem vilão. Algumas pessoas simplesmente deixam de combinar com a versão que você está se tornando. Também não use o estoicismo como desculpa para esconder vulnerabilidade. Ser estoico não significa dizer não me importo quando você se importa. Não significa fingir que não doeu. Não significa bloquear sentimentos. Os antigos estoicos não defendiam uma vida sem emoções, mas uma vida em que as emoções não governassem a razão. Você pode dizer: isso doeu. Eu gostaria que fosse diferente. Sinto falta. Estou decepcionado. E, ao mesmo tempo, posso escolher não agir impulsivamente. Isso é muito mais forte do que fingir frieza. A verdadeira força não precisa negar a sensibilidade. Ela apenas não permite que a sensibilidade destrua a dignidade. Imagine agora que a pessoa realmente esteja esperando que você procure. Mesmo assim, a decisão precisa ser consciente. Se existe algo importante a dizer, se você já procurou demais, não use vergonha para se punir. Você estava tentando lidar com uma emoção. Talvez tenha agido por medo, saudade ou ansiedade. Reconheça. Aprenda. Pare. Você não precisa continuar repetindo porque já começou. Um erro não exige outro erro. O fato de ter enviado 5 mensagens não significa que precise enviar a sexta. O fato de ter insistido ontem não significa que precise insistir hoje. Você pode interromper o ciclo agora. Essa é uma das maiores vantagens do presente. Ele oferece uma nova escolha. Talvez você esteja acostumado a medir seu valor pela capacidade de fazer alguém permanecer. Mas pense nisso com cuidado. Se sua autoestima depende de impedir que alguém vá embora, você nunca estará realmente em paz. Sempre haverá medo, sempre haverá vigilância, sempre haverá necessidade de confirmar sentimentos. A liberdade começa quando você entende: eu quero que você fique, mas não preciso controlar você para ficar. Eu gostaria de ser escolhido, mas não vou implorar para ser escolhido. Eu valorizo nossa história, mas não vou destruir meu presente tentando recuperar o passado. Essa é a postura de alguém emocionalmente adulto. Quando você começa a agir dessa maneira, algo curioso acontece. O silêncio que antes parecia punição começa a se tornar espaço. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos. Retoma atividades que havia abandonado, reencontra amigos, organiza projetos, cuida do corpo, dorme melhor, lê, trabalha, caminha. Descobre que existem partes de você que ficaram esquecidas, enquanto toda a sua atenção estava concentrada naquela pessoa. E pouco a pouco, a ausência deixa de ser o centro da sua vida. Talvez a pessoa volte, talvez não. Mas a diferença é que quando isso acontecer, você já não estará esperando para começar a viver. Não procure se tornar indiferente. Procure se tornar estável. Indiferença diz: não me importo. Estabilidade diz: eu me importo. Mas continuo inteiro. Indiferença fecha o coração. Estabilidade mantém o coração aberto, sem entregar a chave do seu equilíbrio a outra pessoa.
Essa é uma distinção essencial. Você não precisa matar o sentimento para recuperar a paz. Precisa colocar o sentimento no lugar correto. Ele pode ocupar um espaço na sua vida, mas não o lugar inteiro. Então, se alguém parou de procurar você, antes de fazer qualquer movimento, faça uma pausa. Observe os fatos. Pergunte o que realmente aconteceu. Separe realidade de imaginação. Pergunte o que depende de você. Observe se existe reciprocidade. E, principalmente, pergunte se sua próxima ação nasce de dignidade ou de ansiedade. Essa pergunta pode mudar tudo, porque às vezes você não precisa de uma mensagem. Precisa de silêncio. Às vezes não precisa de uma explicação. Precisa aceitar. Às vezes não precisa recuperar uma pessoa. Precisa recuperar a si mesmo. Talvez esse seja o verdadeiro ensinamento do estoicismo diante do afastamento. Você não controla quem fica, mas controla quem você se torna quando alguém vai embora. Você não controla quem sente sua falta, mas controla como cuida da própria vida enquanto sente. Não controla se alguém volta, mas controla se estará emocionalmente preparado para decidir o que fazer caso volte. E não controla o passado, mas controla a maneira como transforma essa experiência em sabedoria. A ausência de alguém pode revelar uma dependência que você precisava enxergar. Pode revelar limites que precisava estabelecer. Pode revelar uma identidade que precisava reconstruir. Portanto, não faça do silêncio de alguém uma sentença sobre seu valor. Não transforme a ausência em obsessão. Não transforme saudade em perseguição. Não transforme esperança em espera permanente. Viva, trabalhe, cuide de si, aprenda, construa. Ame as pessoas que estão presentes. E se algum dia aquela pessoa voltar, encontre-a a partir de uma posição diferente. Não como alguém desesperado para ser escolhido, mas como alguém que já escolheu a si mesmo. Essa diferença muda completamente uma conversa, um relacionamento e, principalmente, a maneira como você enxerga a própria vida. Se este vídeo falou diretamente com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para todas as notificações. E antes de sair, deixe nos comentários uma frase que represente sua decisão. A partir de hoje, eu não corro atrás de quem escolheu se afastar. Escreva não para provocar alguém, mas para lembrar mesmo de uma coisa fundamental. Sua paz não pode depender da iniciativa de outra pessoa. Talvez ela volte. Talvez não, mas você não precisa ficar esperando. Continue, cresça, reconstrua, e você perceberá que o silêncio que parecia rejeição foi justamente o espaço em que você aprendeu a ouvir sua própria voz.